Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 15. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos de Cristo para a missão da igreja. Mateus 10, versículos 5 a 15. Vamos orar antes de ler. Pai Santo, bendito é o Teu nome, Senhor. Rogamos por iluminação, que o Senhor desvende os nossos olhos, incline o nosso espírito, ó Deus, para Ti mesmo, para a Tua palavra, e que haja quebrantamento, conversão, arrependimento, consagração, entrega da nossa parte. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, não somente conhecer mais, muito além disso, que possamos viver mais aquilo que nós já conhecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Mateus 10, versículos 5 a 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, que digno é o trabalhador do seu alimento. Qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Nós vemos, irmãos, em Mateus capítulo 9, que Jesus, ele pregava muito, ele ensinava, ele doutrinava, e que Jesus tinha compaixão das pessoas, porque elas estavam perdidas, como ovelhas que não têm pastor. E vimos também que Jesus colocou para os discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, ou seja, que vocês tenham disposição para o trabalho. E também Jesus disse para que eles rogassem que o Senhor da seara enviasse trabalhador para a sua seara. Agora então, depois de observarmos a lista dos 12 apóstolos, em Mateus capítulo 10, versos 1 a 4, Jesus vai trazer instruções mais específicas para o grupo dos 12. Veja, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Nós temos aqui então princípios para o trabalho. Esses princípios são eternos, mas nós não temos aqui mandamentos tão literais para todas as pessoas, para todos os trabalhadores. Porque hoje eles citam muito esse texto, dizendo: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, como se este fosse o ministério de todo cristão, ou de todo pastor. Mas a ênfase é aqui para os 12. Jesus, ele já havia ensinado muito para os 12 discípulos. Ele já tinha feito também muitos milagres na presença desses discípulos. Então agora ele envia os 12 para uma missão, uma viagem missionária, um trabalho prático, digamos assim. Isso é interessante para nós observarmos, porque a formação do obreiro, do evangelista, do trabalhador ou do seminarista, seja qual for, não é completa sem a prática.
pessoa termina o seminário e às vezes nunca fez uma visita num hospital, ou num asilo, ou um crente enfermo. Então, sem esse lado prático, de rua, de casa, de prisão, a formação fica incompleta. Na verdade, é aí que acontece a formação. Porque o estudo, o ensino, são ferramentas importantíssimas, sem dúvida. Mas sem esse lado prático, da missão, da prática mesmo, do dia a dia, a formação fica completamente incompleta. Então é na prática que Deus vai nos mostrando qual é o nosso dom. Às vezes o crente diz assim: pastor, eu gostaria de saber qual é o meu dom. Você só vai saber enquanto você serve, enquanto você age. Mas não espere que Deus dê uma mensagem direta para você e revele isso para você em sonhos, ou visões, ou outras pessoas. É na prática, é na missão, é na visita, é indo. Por isso que Jesus aqui então, Ele envia os 12, de 2 em 2, diz Marcos, para aprenderem na prática a missão. Quais são então os fundamentos de Cristo para a missão da igreja? Primeira coisa que a gente tem que saber, irmãos: o plano é do Senhor. Havia um plano específico, que era da vontade de Deus, que primeiro o evangelho fosse pregado para os judeus, depois seria para os gregos também, para os gentios, melhor dizendo. Veja, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. O plano de Deus era esse. Primeiro o evangelho foi pregado para os judeus. Paulo fez isso. Ele pregava na sinagoga, depois ia para a praça, para a ágora, para lugares públicos. A vontade do Senhor ou a minha? O que nós devemos fazer? Quando ir, para quem pregar, o que pregar? Quem manda, irmãos? É Deus. Nós não deveríamos inventar nada para pregar o evangelho. Nós não deveríamos modernizar ou trazer um culto contemporâneo, ou qualquer coisa assim que dê mais atenção para os ouvintes do que para os princípios eternos da palavra de Deus. Eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo, mas meu irmão, qual é o plano de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a ordem de Deus? Às vezes, meus irmãos, nós queremos uma coisa, e aí interpretamos o que está acontecendo como sinais de Deus, confirmando aquilo que nós queremos. Muito fácil cair nisso. Mas é a pessoa que quer aquilo. Uma precipitação, e não uma submissão. Jesus disse aqui: vocês vão para este lugar, vocês vão pregar para essas pessoas, vocês vão pregar este evangelho. Procurem primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Olha como Jesus caracteriza o povo daquela época: ovelhas perdidas. Tinham a prática religiosa do templo, dos sacrifícios, da lei, das regras, das tradições, mas eram ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus mesmo seguiu este plano, pegar primeiro para os judeus, depois para os gentios, mas não com uma regra tão rigorosa a ponto de se fechar completamente, tanto que ele atendeu aquela mulher. Os irmãos devem se lembrar que ela não era judia, mas Jesus atendeu por causa da fé daquela mulher que perseverou tanto. O plano então é do Senhor, não é nosso, não é do pastor, não é dos presbíteros, não é da igreja presbiteriana. O plano, ou seja, a ordem, o caminho, nós devemos buscar aqui na palavra de Deus, e não fora ou em cabeça humana. Segundo, a pregação, é a pregação do reino. Veja o versículo 6: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. À medida que seguirdes, ou seja, indo, pregai. É uma pregação constante. Eles iriam nessa missão e eles deveriam a todo tempo pregar, pregar e pregar. Pregar o quê? Jesus então dá o conteúdo da pregação: pregar que está próximo o reino dos céus.
Isso é importante porque é a pregação de João Batista, foi a pregação de Jesus e é agora a pregação dos apóstolos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, disse João Batista. Depois Jesus disse a mesma coisa. Portanto, é muito estranho quando na nossa época nós temos uma pregação que destoa, que difere completamente da história da igreja e também da própria palavra de Deus, como eles faziam naquela época. A pregação é a pregação do reino, ou seja, a ação, o império, o domínio, a soberania do Senhor Jesus Cristo, e não outra coisa. O plano é do Senhor, a pregação do reino e o poder do Espírito. Veja, Jesus disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Os apóstolos deveriam fazer isso. E veja, tem até aí ressuscitai mortos. Exatamente o que Jesus havia feito, agora os apóstolos estão fazendo, demonstrando aquela continuidade do ministério de Cristo através da vida deles. A obra, irmãos, é de Cristo. O trabalho é de Cristo, não é nosso. Nem somos nós que realizamos, é Ele quem realiza por nosso intermédio. Então isso ficaria muito claro, porque aquilo que Jesus fez, agora os apóstolos estavam fazendo, no poder do Espírito Santo, e não um poder que repousava ou era exercitado por eles mesmos. E alguém pode dizer: a igreja evangélica brasileira faz essas coisas hoje. Mas a gente deve fazer algumas perguntas sobre isso, irmãos. Primeiro, qual que é o contexto em que estes supostos sinais são feitos? É no contexto de heresia? É no contexto de comércio dentro do templo e de escândalos? Então, como pode o poder de Deus operar num contexto de apostasia, de heresia, de comércio? Não é o poder do Espírito Santo. Tenho certeza que não é. Porque o Espírito Santo não opera num contexto desse. Segunda coisa que a gente pergunta também para essa igreja evangélica brasileira hoje: qual é a linguagem usada para que estes supostos sinais sejam realizados? Eu ordeno, eu não aceito, e outras coisas mais que não dá nem para mencionar. Aí a pessoa é curada. Quem curou aquela pessoa? O poder de Deus que não foi. Jesus disse que no último dia muitos chegariam e diriam assim: Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios e profetizamos, ou seja, pregamos. Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é tudo. Acontece isso, tem cura de enfermo, tem isso, tem aquilo, mas isso não significa necessariamente que a pessoa conhece Jesus. O Senhor Jesus disse: vai para o inferno, apartai-vos de mim, não tenho nada com vocês. E aos milhares, esses falsos profetas, falsos pastores dos nossos dias, falsas igrejas irão para o inferno. Terceiro, por que na história da igreja não encontramos esta prática moderna? Isso é muito estranho, irmãos. A igreja dos nossos dias, essa igreja evangélica brasileira, ela está fora do padrão que nós vemos na história da igreja, como se o Espírito Santo tivesse mudado no nosso século, nos nossos dias. Hoje o Espírito fala em línguas, essas línguas estranhas, malucas, enlouquecidas. Hoje fala. Hoje tem revelação, hoje tem dança no culto, hoje tem isso no culto e aquilo no culto. Você vai para os puritanos, você vai para a reforma, você vai à igreja, você não encontra nada disso. Será que a nossa igreja é mais espiritual do que esses irmãos? Essa igreja está completamente fora da herança que recebemos. Quarto, as cartas de Paulo e até os discípulos dos apóstolos enfatizam essas coisas. Busquem cura, busquem prosperidade, busquem ressuscitar mortos, expelir demônios. Não é essa a ênfase em Paulo. Em nenhum lugar ele ordena isso.
Em nenhum lugar ele fica falando que todos os crentes devem fazer essas coisas. Quinto, qual tem sido o fruto dessas obras nos nossos dias? Se a igreja evangélica está crescendo tanto, brasileira, eu pergunto qual que é o fruto, qual que é a diferença que esse povo faz. Só é para pior e não para melhor. Se Deus quiser, Ele de fato pode realizar essas coisas e tem feito, muitas vezes em contextos apropriados. Você pegar, por exemplo, a história que o reverendo Ronaldo Lidório conta no campo missionário, você vai ver pessoas ali curadas mesmo, o poder de Deus se manifestando claramente. Agora, um contexto em que isso é valioso para a confirmação do Evangelho e para o mensageiro do Evangelho, como era o caso aqui da missão. Por exemplo, por que pediríamos a Deus pela ressurreição de um irmão em Cristo? Jesus disse aqui, ressuscitar em mortos, não pode acontecer, esse irmão nosso faleceu, vamos orar para Deus ressuscitar ele. Por quê? Ele está melhor agora? Ele partiu para habitar com o Senhor? É mais uma coisa nossa do que para a pessoa, não é? Mas qual seria o sentido disso? Qual seria o significado para o reino disso? Agora talvez você pense, eu nunca vi nesses contextos ressuscitar mortos. Realmente eles fazem muita cena. Mas é estranho quando você tem uma coisa e não tem outra. Porque o que Jesus disse aqui foi completo: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, não curar dor de cabeça, curar uma coisinha aqui e outra ali. São sinais maiores. O princípio que nós temos aqui eterno é olharmos as necessidades que as pessoas têm. Mas o poder de Deus, irmãos, maior até do que todos estes aqui, até ressuscitar mortos, é a regeneração. Aí que você vê o poder de Deus com mais clareza ainda. Porque e se a pessoa for curada, ressuscitada, purificada, liberta por demônios e não nascer de novo? Então, pelo poder espiritual, nós vemos, presenciamos, experimentamos quando a mensagem do Evangelho alcança o coração, esse coração é regenerado. Quando pela palavra, pela oração, uma vida é consagrada, pela ação do Espírito Santo na igreja, a igreja é quebrantada, fortalecida e dirigida. Não há poder de Deus quando a ênfase é essa. Deus pode fazer o que Ele quiser, Deus pode tudo, irmão, pode tudo. Agora, qual que é o interesse dessas pessoas? Qual que é a linguagem? Em que contexto tudo isso está acontecendo? É no contexto de apostasia e de ação maligna. A prioridade dos trabalhadores, nós vimos o plano, é de Deus o plano, a pregação do reino, o poder do Espírito, agora a prioridade. Você vê no versículo 8 a 10, no final do 8, de graça recebestes, de graça dai. É interessante que essa parte aqui eles não mencionam, né? Porque a cura lá custa e custa muito caro. Então eles não falam de graça recebestes, de graça dai. Porque para você ser curado nesses contextos neopentecostais, você tem que pagar o seu dízimo, e tem que ser às vezes todo o seu salário, tem que ser o seu carro, tem que ser metade da sua casa, umas coisas absurdas que eles têm falado constantemente. Então aqui eles não entram muito porque eles querem o dinheiro do povo. Eles querem enganar pessoas simples. Eles têm enganado a muitos, por sinal. Jesus então ele fala sobre levar poucas coisas, alforge, não levar ouro, prata, ou seja, moedas, né, no caso aqui, 2 túnicas. A ideia aqui é levar o básico. Nessa viagem missionária, nesse trabalho. Agora Jesus não quer dizer aqui exatamente como se fosse um minimalista que quer reduzir tudo assim ao mínimo, a uma questão muito básica, extrema até. O que Jesus quer dizer aqui nessa circunstância de missão, de viagem, é o seguinte: primeiro, gratidão. Vocês receberam de graça, então vocês não vão cobrar as pessoas pelo trabalho.
curar, ressuscitar, e aí a pessoa começa a querer ganhar dinheiro em cima disso, como hoje é feito. Era uma questão também de prioridade. Levar o básico demonstrava o real interesse dos trabalhadores. Meus irmãos, a obra é urgente. E os 12 aqui, esses missionários, esses trabalhadores, eles não poderiam se envolver com as coisas deste mundo. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde tudo corrói e passa, mas no céu. Isso é mais verdadeiro ainda para quem deseja trabalhar na obra e precisa se desprender das coisas deste mundo. Levar o básico. Uma questão de prioridade, uma questão também de simplicidade, porque quando você olhava alguém vivendo dessa forma tão básica, tão simples, você pensava o seguinte: eles estão buscando em primeiro lugar o reino, eles estão buscando algo que é maior, que tem mais significado, que é mais importante. Jesus não está dizendo que é proibido ter isso ou proibido ter aquilo. Jesus está dizendo o seguinte: que as preocupações do coração do trabalhador não sejam as preocupações com as coisas deste mundo, não queiram acumular coisas. E essa mensagem é muito importante para os nossos dias, quando o demais nunca é o bastante, quando a pessoa sempre quer mais, mais e mais, e trabalha para ter e ter. Um consumismo, um excesso, e a pessoa quer ter e acaba tendo isso, acaba tendo aquilo, e a dedicação dela para a obra se torna pequena. É isso que Jesus está falando aqui. Prioridade, simplicidade, expectativa. Jesus disse: digno é o trabalhador do seu alimento, versículo 10. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não devem se preocupar com essas coisas, porque digno é o trabalhador do seu alimento ou do seu salário, como diz Lucas. Ou seja, eles seriam sustentados pela igreja. Eles poderiam confiar que Deus cuidaria deles. O trabalhador vai receber o seu alimento. A igreja é responsável pelo sustento do que estão na obra, completamente na obra. Não como se fosse um pagamento de um funcionário de quem cobra, ou quem é cobrado, mas de um obreiro. Quando a igreja sustenta o missionário, ou o obreiro, ou o pastor, ou o evangelista, não importa, ou o seminarista, ela está sustentando não exatamente a pessoa em si, mas a obra. Então Jesus está dizendo: digno é o trabalhador do seu alimento, mas tem que ser trabalhador, porque senão não é digno. Tem que ser trabalhador, tem que demonstrar trabalho, tem que demonstrar atividade. O obreiro então é responsável por trabalhar dignamente. Isso também demonstra, irmãos, dependência. Leve um básico, não se preocupem muito com isso, com aquilo, o que a gente vai comer, onde a gente vai dormir, porque o sustento vem de Deus. Irmãos, com o tempo o crente vai tendo mais convicção dessa verdade: o sustento vem de Deus. E Jesus, em Lucas, olha para os seus discípulos e diz assim: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E os discípulos responderam: nada. Fica apertado. Jesus não disse que não ficaria apertado às vezes, e às vezes quase sufocante, mas faltar não, nada. Jesus então, ele coloca para os apóstolos o seguinte: não sejam mercenários, não olhem para os perdidos ou para as pessoas como se fosse um meio de ganhar alguma coisa. De graça recebestes, de graça dai. Digno ao trabalhador do seu alimento, mas não cobrem por tudo. Um escândalo que esses pregadores modernos famosos aí têm cobrado para pregar no lugar tal e tal. Eles cobram muito. Não estou falando de uma passagem ou de uma gasolina, estou falando de cobrar mesmo para pregar. E tem que ser o hotel tal,
e tem que ser o carro tal. Eles cobram por isso. E banda gospel também, muito e muito dinheiro, e pompa, e show. Tudo isso desagrada a Deus, tudo isso é uma abominação para Deus. Virou tudo um comércio, irmão. Se Jesus visse tudo isso, talvez ele teria a mesma reação que teve lá no templo. Um meio de negócio, covil de ladrão, salteadores. A casa do meu pai é casa de oração, mas se tornou essa coisa aí abominável aos olhos de Deus. Precisa ter muito cuidado, irmãos, para não olhar para a casa de Deus como se olha para uma empresa, ou querer lucro daqui, vamos cobrar isso dali para ficar ganhando lucro e crescer e etc. financeiramente. Nós não devemos fazer isso. De graça recebestes, de graça dai. Digno é o trabalhador do seu alimento, seu salário, mas não olhando para a igreja como se fosse um meio para conquistar isso, para cobrar aquilo e etc. Jesus então fala sobre a paz do Evangelho. Se vocês chegarem em algum lugar, em alguma casa, saudai-a. Até hoje eles fazem isso, os judeus. A paz, shalom. Se a casa for digna, e digna aqui se refere a quê? Receptiva ao Evangelho, de acordo com o Evangelho. A paz que vocês invocaram pousarão sobre as pessoas. Não como um amuleto, não pega as coisas assim como um amuleto. Agora eu vou entrar em qualquer casa e vou falar paz, paz. Não é isso. Porque hoje você encontra um irmão, paz, paz, paz. Uma banalização dos termos bíblicos. Me chama de irmão, às vezes que nem é irmão. E usa paz para cá, para lá, ou amém. Irmãos, vamos ficar em pé, amém. Vamos sentar, amém. Vamos sair, amém. Uma banalização dos termos espirituais. Então, chegou na casa, saudai-a, que a paz do Senhor esteja aqui. Se a casa não for digna, ou seja, não for receptiva ao Evangelho, a paz voltava para os discípulos. O que era isso? Simplesmente não teria nenhum efeito. Não quer dizer que saía algo e depois voltava, caía sobre eles. Não é esse o ensino do texto. Simplesmente não teria nenhum efeito ali naquela casa. Ficai até vos retirardes. E quando não for receptiva, é condenação. Se for receptiva, é paz. Se não for, é condenação. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras. Porque, irmãos, o que demonstra se a pessoa recebe ou não recebe? Não é levantar a mão, não é falar que gostou do culto, não é falar que gostou do pessoal da igreja. É, recebe ou não recebe a palavra. Isso está escrito aí. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Ao sairdes daquela casa, daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Isso era uma prática judaica comum. Quando o judeu ia para algum lugar distante ali de Jerusalém, de Israel, e ele pensava assim, que poderia se contaminar ou contaminar a cidade santa, que era Jerusalém. Então ele sacudia suas vestes, o pó ou a sujeira que o seu caminhar ali, a situação poderia ter sujado a sua roupa. Então diga, sacuda o pó dos pés na roupa. Paulo fez isso na viagem missionária, quando rejeitaram o Evangelho. Ele sacudiu assim as suas vestes, a sua roupa, como se estivesse dizendo assim: nós não temos nenhuma relação com vocês mais. Nós sacudimos o pó dos pés, ou seja, qualquer coisa que nos ligasse, agora nós não temos mais. Era um ato simbólico disso. Isso significa o quê? Vocês que rejeitaram o Evangelho, agora são rejeitados por Deus. Nesse simbolismo aqui, sacudindo o pó dos pés, saiam, vocês são rejeitados, vocês são piores do que os habitantes de Sodoma e Gomorra. Às vezes nós pensamos, irmãos, que o povo lá do Antigo Testamento tinha mais privilégios do que nós hoje. Não tem. Nós temos.
porque a mensagem hoje está completa. Jesus Cristo já veio. Então Jesus diz: olha, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O juízo será pior. Sacode o pó, como que diz: vocês não têm mais relação conosco, vocês rejeitaram e agora vocês são rejeitados por Deus também. A responsabilidade é de vocês. Isso significa também, irmãos, que há momentos em que a gente não tem que pregar mais, e não tem que insistir num local que a gente já percebeu que rejeitou o Evangelho. Sacode o pó dos pés e vai para outro lugar, porque tem muita gente para ouvir, tem muito lugar para trabalhar, tem muita coisa para fazer, e nós não podemos insistir num lugar que está rejeitando o Evangelho, e nós expomos o Evangelho, a pessoa pisa, a gente expõe, pisa, sacode o pó dos pés e vai para outro lugar. Sacudir o pó dos vossos pés. Meus irmãos, se nós queremos trabalhar na obra, nós temos que saber uma coisa: é Deus quem manda em tudo. Deus é o Senhor. Nós somos servos. Se nós queremos fazer a nossa vontade, nós já não somos servos. Se as coisas devem continuar do nosso jeito, nós não somos servos. Nós nos dispomos para aquilo que Deus deseja, e não colocamos o nosso desejo para que Deus se acomode a nós, e aí a gente trabalha se sair do nosso jeito. O trabalho envolve isso. O plano é do Senhor, a pregação é do reino. A gente não tem que pregar a nossa ideia ou alguma coisa moderna. A gente tem que pregar a palavra, no poder do Espírito. A prioridade dos trabalhadores. Se você, nós estamos muito ligados, envolvidos com as coisas deste mundo, nós não vamos trabalhar como Jesus quer. Se você tem mais prazer em assistir uma série de televisão, para não dizer uma novela carnal, se você tem mais prazer nisso do que na leitura da palavra de Deus, você não é um trabalhador. E se os seus pensamentos estão voltados constantemente para ouro, prata, túnicas, sandálias, sapatos, eu quero mais, eu quero comer mais, eu quero ir nesse lugar, eu quero ir naquele lugar, você não vai pensar no reino, porque a sua mente estará em outras coisas. Jesus não está dizendo aqui, irmãos, que a gente precisa ser um ascético, não pode desfrutar de nada, não pode fazer nada, mas Jesus está pregando aqui a simplicidade, especialmente nessa missão deles. Como missionário, todo pesado poderia caminhar para pregar o Evangelho. E a paz. Quem recebe o Evangelho, quem recebe o mensageiro, recebe paz. Quem rejeita o mensageiro recebe condenação. Irmão, até aqui, você tem recebido o Evangelho ou não? Isso tem transformado a sua vida, ou você permanece num estado assim permanente de incredulidade, de dureza de coração, de pecado, de dormência espiritual? Nada muda, nada acontece. Há um enfado, inclusive, em vir aqui à igreja. O juízo para aqueles que ouvem essa mensagem completa, diferente dos habitantes lá de Sodoma, que foram condenados, mas nunca tiveram o privilégio de conhecer tanto como nós conhecemos. O juízo sobre essa pessoa que rejeita é muito maior. Se eles experimentaram aquilo, que será daquele que tem rejeitado o Evangelho de Cristo? Vamos nós então trabalhar. Cristo morreu, ressuscitou, voltará, o que nos cabe é trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, no labor sem cessar, servir a Jesus com amor, fé, oração, até que volte o bom Senhor.
Você deseja trabalhar? Então siga as instruções de Jesus. Amém. Vamos orar.